Olá, pessoal. Esses dias de quarentena a gente está vivendo em casa e todos devem se recolher nesse momento aí que a gente não sabe o que nos espera, mas as autoridades de saúde têm orientado que a melhor coisa é ficarmos em casa. Então, pensando nisso, eu acho que a internet é muito importante para que a gente possa fazer algumas atividades com as quais nós consigamos ficar em casa com algo mais do simples ficar em casa, porque nós que trabalhamos, a gente fica muito pouco tempo em casa, a gente fica mais pelo trabalho, transporte, rua, etc. e tal, não é? Às vezes para diversão também. Então há uma série de fatores que nos tiram de casa. E esses dias nós temos dever, não só obrigação, nós temos o dever de ficarmos em casa até para contribuirmos para, vamos chamar de salvação da humanidade. Então, pensando nisso, eu acho que a internet é um instrumento muito importante para isso, para que nós possamos nos comunicarmos e fazermos algumas atividades que sejam prazerosas e nos deem conhecimento. Então eu vi um projeto há algum tempo de conversar com os amigos sobre política. E eu vou aproveitar então isso para dizer algumas coisas, algumas ideias que eu tenho, algumas coisas, todas as ideias praticamente vieram das leituras que eu fiz ao longo da minha vida, não é? Então eu quero começar lá pelo início daquilo que eu deduzo tenha sido o que transformou a nossa vida política, né? Do modo que a gente vive hoje. Claro que lá nos primórdios, lá na Grécia Antiga e até antes, a Grécia é sempre um referencial porque é de onde nós temos os melhores registros escritos, né, que permaneceram da política. Então, a gente está sempre se referindo à Grécia por conta disso. Claro que na Mesopotâmia, que é o berço da civilização, talvez uns quase 10 mil anos antes da Grécia existir, a Mesopotâmia já tem existido, né? A Suméria, tal, ali onde fica o Iraque. Mas os registros que nós temos de lá são muito precários. Então, tudo que eu disser é só a abertura para pesquisa. Eu preciso pesquisar mais sobre isso, não é? Mas o que eu deduzo, o que eu consigo reunir nesse momento aqui para ficar conversando com vocês é o seguinte: na minha concepção, eu vou começar pelo trabalho. O trabalho, e eu tenho trabalhado esses dias aqui em casa, ele é penoso. Você fica exposto ao sol, às intempéries, se machucar. Aqui eu estou com os dedinhos é ótimo. Estou com os dedos machucados, né? Que eu me cortei aí de desmontar um sofá, depois cortei com estilete fazendo algum outro trabalho. Então o trabalho, ele nos machuca, ele é doloroso. Então se o ser humano se adapta muito facilmente ao que é bom na vida. Se você dormir 2 dias num colchão de espuma, de pluma, de mola, seu corpo parece que agradece e se habitua àquilo. Vai dormir num catre, numa cama de madeira maciça, não é? E é difícil dormir, o corpo dói e tal. Você dificilmente se habitua com o que é ruim, mas com o que é bom é muito rápida essa habituação, né? Se habituar ao que é bom é muito rápido. Então o trabalho se encaixa no que é ruim. Você só trabalha porque tem necessidade. Você não trabalharia se tivesse alguém para lhe sustentar. Nós temos um exemplo muito bacana ainda hoje, que é com os nossos indígenas. Os nossos indígenas trabalham, mas num outro tipo de trabalho que é diferente desse que a gente tem na vida numa cidade grande, que é passar às vezes 8 horas por dia dentro do transporte coletivo da residência para o trabalho e voltar. Os índios não, eles vão e recolhem na natureza aquilo que eles necessitam para sobreviver naquele dia. Como eles não dispõem de tecnologia para armazenar
Eles catam, colhem, ou pescam, ou caçam o suficiente para aquele dia de vida. Amanhã eles fazem tudo novamente, não é? Então, é muito próximo àquilo que a gente acha que foi um dia o estado primordial na natureza. Então eles trabalham, mas trabalham muito pouco nesse sentido do trabalho humano, do fazer que nós temos hoje. Quebrar pedra, fazer andaime, calçar ruas, colher lixo, fazer processo, vender nas lojas, fabricar álcool gel, fabricar livros. Tudo o trabalho do indígena é muito diferente desse, não é? Ele trabalha para viver, extremamente necessário, sem acumular riqueza. Então esse trabalho é diferente do trabalho, como eu disse, daquele trabalho que a gente acha que existiu. Diferente não, ele é igual àquele trabalho que a gente achava que era o trabalho primordial. Então alguém, em algum tempo, se achou com o péjo de pegar pessoas para trabalharem para que ele viva melhor. Trabalhar não é bom, então eu vou pegar alguém para trabalhar por mim. Vou pegar alguém que faça a coleta dos frutos, que cace, que pesque e que traga para mim isso aí, para que eu fique aqui sentado no meu trono, não é? Na minha casa, esperando que alguém faça por mim. Eu acredito que esse homem ou essa pessoa que começou com tudo isso seja um homem forte, um valentão, o bravo da cidade, o brabo daquele ambiente, o bravo, o valente daquele ambiente forçou alguém a fazer aquilo por ele. Ele não gosta de trabalhar, então pôs alguém, escravizou, que a gente diz modernamente, ele escravizou pessoas que fizessem aquilo para que ela vivesse bem, vivesse sem trabalhar. Eu digo sempre, se todo brasileiro, nós somos 210 milhões de brasileiros, se 200 milhões de brasileiros todos os dias, todos os meses, vamos dizer assim, depositasse 50 centavos numa conta bancária, ou R$1 ou 50 centavos numa conta bancária para o Osório Barbosa, Osório, você não precisa trabalhar, nós vamos te sustentar com 50 centavos todo mês. Eu vivia nos melhores locais, comendo as melhores comidas, bebendo as melhores bebidas e fazendo filmes e mandando para as pessoas, olha, com o dinheiro de vocês eu faço isso. Mas é muito difícil você convencer as pessoas a lhe darem esses 50 centavos ou R$1, exceto os bancos que te roubam, mas isso a gente vai falar para o futuro. É muito difícil. Então, quando não há a possibilidade de convencer pelo diálogo, você ser convencido pela conversa, como a gente está tendo aqui, o que faz? O valentão, o bravo, escraviza as pessoas simplesmente pela violência. Ele tem mais força e põe as pessoas para trabalharem por ele. Isso eu creio, eu acredito, a minha teoria é essa, que começou ele fazendo aquilo. Enquanto 2 ou 3 trabalhavam, ele ficava aqui olhando, não é? Depois foi aumentando o número de trabalhadores, o número de escravos, e ele teve que arregimentar pessoas que ficassem olhando para ele, ficassem vigiando as pessoas trabalharem. Eu lembro disso lá no Maranhão, que teve um prefeito lá nos primórdios, e por ironia do destino era um negro, que escravizava as pessoas. Ele colocava as pessoas, prendia as pessoas por qualquer coisa naquela época, e até hoje ainda é um pouco assim, né? O prefeito mandava no padre na igreja, não tinha juiz naquela época, nem tem hoje. Ele casava e batizava. Então ele pegava as pessoas e botava para trabalhar na cidade, arrancando os troncos de árvores, né, quando a cidade foi implantada, e para isso ele fornecia umas ferramentas não amoladas, né, que estourava a mão das pessoas com calo, e aquilo era motivo de riso para ele, para os seus asseclas. Esses asseclas é que ficavam, o prefeito não podia ficar olhando todo o tempo aquele que estava trabalhando, então tinha outras pessoas, ele terceirizava a escravização. E assim foi. Então, evoluindo aí no que eu estava dizendo, estou dizendo, é que alguém começou a dominar, colocar pessoas para trabalharem para ele
e enquanto ele vive no bem bom, vivia no bem bom, ele vivia do trabalho dos outros. E aí, com o tempo, passou a haver a acumulação de riqueza. Aquilo que eu disse que os índios não faziam, as pessoas passaram a fazer. Começou-se a salgar a carne, ou nos locais frios é mais fácil conservar, nos mais quentes você teria que salgar, começou-se a estocar alimentos, etc. e tal. E assim a sociedade foi se desenvolvendo. Lá mais para o futuro, ainda voltando um pouquinho, nessa época, quando as pessoas tinham 1 litro de álcool gel, eles tinham 1 litro de álcool gel, mas eles não tinham um mouse. Claro que o exemplo é muito atual, né? Mas vamos dizer, eles tinham um saco de milho e o outro tinha um saco de feijão. Então o que eles faziam? Não tinha um denominador comum, esse denominador comum vai surgir muito depois, que é o dinheiro. Eles trocavam, ó, eu te dou 2 quilos de milho por 1 quilo de feijão. E assim eram feitas as trocas, que a gente chama de escambo, não é? E assim se vivia, se acredita que se vivia assim, não é? Com essas trocas. As feiras da Idade Média até eram locais mais de troca. Depois que surgiu o dinheiro, né? O dinheiro era cunhado, começou a ser cunhado em ouro, e você, com uma moeda de ouro, poderia comprar qualquer coisa, né? O dinheiro se tornou um denominador comum, vale para se comprar qualquer coisa. Ele tem um poder de troca universal, né? Então, nós demos esse salto histórico. Mas se você perceber, o homem não vive isoladamente. Nós já nascemos no seio de uma família, pelo menos uma família individual. Você precisa de uma mãe para nascer, e geralmente você tem o pai e a mãe. O pai que lhe fez e a mãe que lhe fez, o casal que vai cuidar de você. Mas mesmo que o pai, geralmente tem muito homem canalha que vai embora, você vai ficar com a mãe. O ser humano é um dos animais mais frágeis que tem na natureza. Se abandonado à própria sorte, eles vivem muito pouco. Diferentemente de um filho de tartaruga, que nasce e ele que deu o jeito, não vai ter uma mãezinha por perto para alimentá-lo. Então, nós vivemos em sociedade, não é? Nós não conseguimos viver, o homem não consegue sobreviver se não for em sociedade. Então, acredita-se que no início, nos primórdios da humanidade, eram muito pouco o número de pessoas, vamos dizer, 20 pessoas formavam uma comunidade. Então, em 20 pessoas formando uma comunidade, é muito fácil das pessoas administrarem entre si a vida daquela sociedade. Tá certo? 20 pessoas se reúnem. Amanhã de manhã a gente vai tratar como é que a gente vai reciclar o nosso lixo. Então as 20 pessoas se reúnem, muito facilmente resolve esse problema. Só que as sociedades foram crescendo, esses núcleos populacionais foram aumentando exponencialmente, foi ficando muito grande a coisa. Então você deixou de ser viável se reunirem as pessoas para decidirem o seu cotidiano, o que fazer na sua vida ali naquela sua cidade, aquela sua pequena cidade. A voz humana, até na Grécia Antiga, ainda era possível ser feito a reunião, se reuniam várias pessoas e se falavam. Não tinham os instrumentos de amplificação da voz, né? Nós não tínhamos os megafones, os alto-falantes, as caixas de som, nada disso. Então se reuniam as pessoas e decidiam ainda no diálogo, nas assembleias. Depois isso mudou. Imagine fazer uma assembleia numa cidade como São Paulo, né, com milhões de habitantes. Claro que não, isso é impossível. Você não vai ter espaço e você não vai conseguir falar. Mesmo com toda a tecnologia, você não vai conseguir ser ouvido por toda a população de São Paulo, que precisaria
se reunir num local. E esse local é impossível de existir, não é? A Avenida Paulista, no máximo, pega 4 milhões de pessoas. São Paulo tem acima de 10 milhões de pessoas. Onde colocar essas pessoas para decidirem o futuro de sua cidade, como administrar a sua cidade, como decidir os destinos dessa comunidade. É nessa hora que surge o político. As pessoas perceberam que elas mesmas não poderiam administrar a sua cidade, que elas se tornaram muito grandes. E aí o que é que se imaginou? Eleger pessoas que façam isso por elas. A mesma coisa que acontece hoje num condomínio, que é muito comum aqui em São Paulo, né? Dos moradores, geralmente a gente elege um síndico, que é aquele que vai administrar o prédio. E mesmo assim, isso é problemático. Mesmo num prédio pequeno, como esse que eu moro, tem síndico que rouba. Tem síndico que rouba, para vocês terem uma ideia. Então, precisou eleger um síndico. E é o político vai ser esse síndico. O político vai ser aquela pessoa encarregada de escolher as opções de melhor, como organizar melhor a vida das pessoas em sociedade. É o político que fará isso. E ele fará isso em nome de toda a comunidade. Certo? Como é que se escolhe essa pessoa? Escolhe o político, o administrador. Se escolhe, tem vários modos. O que se instalou, que vem desde a Grécia, é o sistema democrático, que as pessoas, os envolvidos, elegem uma pessoa, como fizeram com o maior estadista de todos os tempos, se acredita, o mais sábio, decantado em prosa e verso, que é o Péricles. Ele era eleito pela Assembleia. As pessoas se reuniam e elegiam o político que ia administrar a cidade de Atenas, especificamente onde estava o Péricles. Só que vem daí alguns problemas, e começa justamente com Péricles. Um homem, para administrar uma cidade, qualquer que seja o tamanho dela, ele precisa renunciar aos seus afazeres, seu trabalho. Se ele vamos dizer, conserta computadores, como é que ele vai consertar computadores e vai administrar a cidade? Ele não tem tempo. Ele tem que dedicar o tempo dele a administrar a cidade para que ela funcione da melhor maneira possível. Imagine numa cidade como São Paulo, um prefeito. Que tempo que esse prefeito dispõe para se dedicar à cidade e seus afazeres? Por exemplo, consertar computador. O tempo da cidade, o tempo que a cidade precisa dele é tão grande que dificilmente ele poderia consertar computador. Ele faz uma coisa ou faz outra. Então, se ele assume o cargo público para administrar a cidade, ele vai viver de quê? Ele precisa se alimentar, ele precisa alimentar a família, ele precisa se vestir, ele precisa comer. De onde ele vai tirar esse dinheiro? Certo? A sociedade que o escolheu para que administre a cidade por ela é que deve pagar esse político. Sabe? Às vezes é uma ignorância tão grande quanto a isso. Então, essa sociedade tem que pagar essa pessoa para que ele seja o síndico da cidade, administre a cidade. O Péricles percebeu lá na Atenas antiga que aquelas assembleias em que os cidadãos teriam que ir se reunir, alguns desses cidadãos moravam no campo. E morando no campo, eles precisavam lavrar a terra, precisavam plantar e colher, né, para sobreviver. Então, o que é que o Péricles disse? Ao perceber, o Péricles percebeu que apenas os ricos participavam dessas assembleias, apenas os aquinhoados com a sorte ou com o dinheiro, os aristocratas, participavam das assembleias. Por quê? Porque eles tinham tempo, eles podiam deixar outras pessoas fazendo as coisas por eles, seus afazeres, e se dedicar à política. Já aquele cidadão que lavrava a terra, se ele deixasse a sua terra abandonada, quem ia fazer alguma coisa por ele? Ninguém.
Então, para que essas pessoas viessem do campo participar das assembleias, o Péricles estabeleceu o que hoje a gente chama de subsídio para os políticos. Ó, você vai deixar de trabalhar esse dia, mas a cidade vai te pagar o correspondente para você não passar fome. Desculpe, para você poder deixar os seus afazeres e vir para a cidade trabalhar pela cidade. Foi ali que começou a remuneração do político, que é justa, é justíssima. Se você analisar, você às vezes nem pensa nisso, né? Algumas pessoas nem pensam nisso, acham que o político precisa trabalhar de graça. Isso não existe. Principalmente numa sociedade em que as cidades são gigantescas, que precisam de um político trabalhando por ela 24 horas por dia, se dedicando a essa cidade. Então eles precisam dos salários, dos subsídios, para sobreviver. Isso é natural. Eu não sei qual a dificuldade das pessoas entenderem isso. Às vezes se fala das cidades como a Suécia, Suíça, a Noruega, mas são países minúsculos, quase que aqueles países que eu disse como era a Grécia, que se falava de um lado e se escutava de outro lado do país. É diferente de países continentais como o Brasil, China, Estados Unidos, Canadá, Rússia e tantos outros, entendeu? Então, o político precisa ganhar para trabalhar pelo povo, tá certo? Vamos continuar.